Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no programa Cristianismo e Evangelho e nós estamos dando sequência aos episódios relativos à salvação. Já falamos no episódio anterior, né, do que é a soteria. No primeiro episódio falamos de salvação como grande projeto de Deus. E nós estamos aqui com os pastores André. Amém, a paz do Senhor. Pastor Lauro. A paz do Senhor, paz do Senhor você que nos acompanha. E o texto que nós vamos usar para esse episódio é o mesmo texto que nós usamos no episódio anterior. Só que nós vamos, dentro desse texto, fazer uma diferenciação, porque o assunto agora se chama soteria de Deus. Nós vamos entender o que é a soteria, o que significa isso. E, na verdade, essa palavra remonta à Septuaginta. O que seria a Septuaginta, Pastor Lauro? É importante primeiro fazermos uma contextualização histórica para entendermos um pouco sobre o que é soteria. Nós podemos dividir a Bíblia em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, chamado de as Escrituras, foi escrito no idioma hebraico e alguns trechos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito no grego, chamado de koiné, que é um grego comum, né, uma língua mais comum. E há um registro importante da forma pela qual o Velho Testamento foi traduzido para o grego. No século III a.C., um governador da cidade de Alexandria, no Egito, pediu para que Israel enviasse alguns anciãos para traduzir o Velho Testamento do hebraico para o grego. Alexandria foi uma das cidades edificadas por Alexandre o Grande. Alexandre foi um discípulo de Aristóteles, né, o filósofo, e foi um rei do Império Vastíssimo. Um dos objetivos de Alexandre era propagar a cultura grega em todo o seu império. Alexandre, então, ele construiu grandes cidades. Destas cidades, 32 levaram seu nome. E em Alexandria do Egito havia uma biblioteca vastíssima, né, uma grande biblioteca. E o pedido do governador daquela cidade foi atendido por Israel. Com isso, Israel mandou 72 anciãos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, para produzir a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Por isso o nome Septuaginta, né? Ou seja, significa 70. Flávio Joséfo, que foi um historiador, né? Escreveu a História dos Hebreus, ele fala exatamente, ele conta a descrição exatamente, inclusive a carta que foi enviada lá para o sacerdote, o sumo sacerdote que estava lá em Jerusalém, nesse tempo. Então, foi algo muito interessante. E Israel, então, mandou, né, das 12 tribos, né, 6 de cada tribo, formaram os 72, e o nome dessa versão foi sendo chamada de Septuaginta, né? Trazendo até o acesso a muita gente, né, pela tradução ali das Escrituras, da Palavra de Deus. E a palavra salvação, quando ela foi traduzida, ela veio para o grego na expressão soteria, né? É uma transliteração do grego. Na língua grega, a palavra soteria, que é salvação, ela tem uma ideia de livramento, é um resgate, é o que traz segurança para a vida do homem. E o verbo usado para expressar a ação de salvar, né, sozen, ele tem um sentido de arrebatar, de tirar o homem. Então é uma salvação que tira o homem de onde ele está. É um projeto extraordinário da parte do Senhor, né? Então, essa parte é importante, essa contextualização histórica, para que entendamos como saiu do hebraico, do aramaico e veio para o grego e ganhou assim o mundo. Soteria é uma palavra, né, uma palavra grega, né, na tradução, e ela tem, né, pastor André, uma série de significados, né? Certamente. E o que nos importa trazer aqui a você que está nos assistindo é um ponto especial. Dentro do projeto de Deus, nós estamos falando de projeto de salvação, aquele que se encontra com Jesus e passa a viver uma vida, portanto, dirigida pelo Espírito Santo, ele tem à sua disposição benefícios que ele precisa se apropriar.
E quando nós vamos para a palavra, examinar as escrituras, para verificar sobre os momentos em que essa palavra soteria foi utilizada na tradução, nós vamos observar tanto no Velho quanto no Novo Testamento vários sentidos que foram estabelecidos a essa palavra soteria. Há momentos, como o pastor Lauro citou, de livramento, salvação, segurança e outros que nós vamos examinar agora com detalhes para que nós possamos assim nos apropriar desses benefícios. E da abrangência, né? E da abrangência, claro. Da salvação de Deus. Porque você vai ver do Gênesis ao Apocalipse esse projeto glorioso e os sentidos que ele traz para que o homem, dentro desse tempo que ele está vivendo, ele possa contar com essa ajuda gloriosa do Senhor, né? Então, um primeiro ponto que nós queremos lembrar aqui, com aqueles que nos assistem, é sobre o benefício da salvação no sentido de segurança. A palavra relata em Provérbios 11:14, dizendo: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você falar de segurança hoje, nos dias que nós estamos vivendo, não é? As nações mais poderosas usam isso aqui como um ativo valiosíssimo. Mas nós podemos dizer que a nossa segurança está no Senhor, né? A nossa salvação gloriosa. Quando você olha, por exemplo, um outro aspecto da palavra, o caso de Ana, quando se alegrou daquilo que Deus havia feito por ela, uma estéril ter gerado, ela usa uma expressão soteria ligado à felicidade. Nós vamos ler aqui o texto em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 1, quando diz: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então, que coisa maravilhosa, né? Quando nós observamos isso, que a alegria que o servo sente é isso, é a alegria dos salvos, né? O Senhor Jesus até chegou a mencionar sobre essa comparação. Olha, não precisa se alegrar muito com as coisas dessa vida, não. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu, né? Então isso é maravilhoso. Observamos o aspecto também sobre livramento. No momento que nós estamos vivendo, talvez até você que está me assistindo agora esteja buscando isso, livramento de muitas investidas, ataques. Mas eu queria deixar com você o texto registrado em Êxodo 14:13, quando essa palavra é mencionada aí no sentido de soteria como livramento. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Isso leva-nos a entender que quando nós somos dependentes do Senhor, o Senhor está zelando por nós, né? E outros casos maravilhosos que o Senhor vai mostrar esse livramento, né? O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, há um aspecto até, André, se nós observarmos esses textos que o pastor André está colocando, é muito interessante. Se você substituir essas palavras por soteria, a gente começa a entender a grandeza dessa palavra. Exatamente. Você está dizendo assim: olha, eu me alegro na tua salvação, eu me alegro na tua soteria. sim. Né? Vede a soteria do Senhor que hoje vos fará, ou seja, o livramento. É Exatamente. muito interessante. Você pode trocar, né, como acabou de falar aqui o pastor Fábio, e você vai ver o sentido dessa palavra soteria aqui em seus diversos benefícios, que você pode tomar posse disso. No contexto aqui sobre vitória, é interessante o Salmo 44, verso 4, quando diz assim: tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Aqui, essa expressão no sentido de vitória, né? O rei estava precisando disso e é exatamente isso que nós precisamos em muitos momentos. Preservação, esse texto sobre Noé, relatado pelo escritor de Hebreus, no capítulo 11, verso 7, quando diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. O que é salvação aqui? Para preservação da família. Ora, esse assunto é muito atual, né? Porque hoje nós estamos vivendo ataques contra filhos, contra casamentos, contra aquilo que é o sentido de família. Mas quando nós estamos salvos em Jesus, nós temos a certeza disso.
o Senhor nos preserva, né? O Senhor Amém. luta por nós, o Senhor nos guarda. Esse é um benefício maravilhoso, né? Encaminhando aqui para o nosso encerramento, no sentido de saúde ou até mesmo cura, você vai ver quando o Senhor Jesus, ele se refere aqui nessa expressão à mulher dizendo, e lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ora, uma mulher doente, enferma, mas aqui você observa o aspecto que o Senhor usa de salvação, no sentido assim, olha, pode ir embora que agora você tem saúde, né? E salvação é isso para nós, salvação é saúde que o Senhor tem nos dado. E por último, encerramos aqui com a expressão da salvação eterna, no sentido daquilo que nós realmente esperamos, que é um dia estarmos com o nosso corpo transformado, morando com o Senhor. E é uma expressão interessante aqui, relatada pelo profeta Isaías, no capítulo 45, verso 17, quando diz, porém Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades, né? Que maravilha saber que o Senhor tem uma salvação que não tem fim para nós. E o aspecto de salvação, né? Salvação como soteria, como foi bem colocado, isso é importante nós entendemos, que a salvação ela tem uma abrangência que nós não conseguimos entender, porque quando Deus começa a cuidar da nossa vida, quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos desfrutar dessas bênçãos para essa vida e muito mais para a eternidade. Amém. Foi aquilo que o Senhor disse, né? Em Mateus 19, 29, ele disse assim, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto nessa vida, né? E herdará a vida eterna. Ou seja, é receber tudo aqui, tudo que nós precisamos, nós necessitamos, que Deus sabe o que nós necessitamos para essa vida. Não necessitamos de muito, né? A palavra diz assim, só da nossa porção acostumada, né? Isso aqui é importante para nós vivermos. Mas aqui é bom sempre lembrarmos, né? Às vezes as pessoas têm dúvida, né? Quer dizer que tem que deixar casa, irmão ou irmãs? Não. O senhor está falando de uma forma diferente. O senhor está dizendo o seguinte, que é preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o aspecto de soteria, né, que é amplo, que é a salvação, está colocado de uma forma maravilhosa, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E precisa estar presente na nossa vida, não é verdade? É isso mesmo. Vivemos essa bênção de salvação. Aqui foram só alguns exemplos, né? Mas, na verdade, nós não conseguimos relatar. E é importante que você que nos assiste tenha essa experiência gloriosa de salvação, porque o Senhor certamente vai mostrar essa multiface da salvação para você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, buscando ao Senhor. É interessante que, às vezes, alguns podem pensar que a salvação é algo só para o fim da vida, né? Quando a vida acabar, a salvação é só um lugar no céu. A palavra soteria mostra que salvação, ela engloba todos os momentos da vida do homem com Deus. Se é na infância, se é na juventude, né? E cabe aqui um apelo a você que nos assiste, se não está vivendo essa experiência, se não desfruta desses benefícios que Deus coloca à nossa disposição, a insegurança ronda a sua vida, o seu coração, a infelicidade, os livramentos que estão faltando, ou seja, qualquer que seja a necessidade, uma vida com Deus vai trazer essa salvação. E no Evangelho de João, voltando àquele texto, né, Deus amou o mundo de uma maneira que Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, basta você crer. Creia no Senhor Jesus. E você vai ver essa experiência que foi citada aqui de alguns irmãos, de algumas pessoas, na sua vida. Amém. Deus entregou tudo que Ele tinha, o maior valor que Ele tinha, né, que era o seu Filho, para nos dar essa salvação. É verdade. Ou seja, é o retrato, né, do amor de Deus para a vida do homem, para a vida de cada um de nós. Nós encerramos então aqui, despedindo dos pastores, André, Amém. Lauro. A paz do Senhor a todos, paz do Senhor, companheiros. E despedimos de você também. Ainda vamos falar sobre salvação. A paz do Senhor.